Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Entre Contextos. Muito prazer, meu nome é Lucas e hoje nós traremos um tema bem interessante com um dos nossos professores aqui do campus. Seja muito bem-vindo você que está acessando essa plataforma por meio do YouTube ou outro meio. Então, aqui pelo menos nós disponibilizamos conhecimento. E agora, eu gostaria, antes de introduzir o nosso palestrante hoje, eu gostaria pelo menos de trazer algumas informações para vocês. Então é um prazer você estar aqui conosco para uma aula ao vivo. Essa é a segunda aula do nosso projeto Entre Contexto, fornecido pelo Museu de Arqueologia Bíblica, aqui o MAB, que se encontra em Engenheiro Coelho. E se você tem interesse em cursar a pós-graduação em História e Arqueologia do Antigo Oriente Próximo, sabia que a gente tem uma notícia boa para você? As aulas da pós-graduação do NASP, elas terão início em março, ou seja, daqui a alguns dias, né? Enviaremos um link para que você possa acessar e obter mais informações caso você queira fazer a pós-graduação. E, aliás, se você deseja conhecer o MAB, mas não sabe como, também disponibilizaremos o link no nosso YouTube em alguma parte aqui da descrição, tá bom? O projeto da live Entre Contexto surge como uma iniciativa acessível, dinâmica e educativa para a divulgação do conhecimento da arqueologia bíblica. O Entre Contexto consiste em aulas síncronas, transmitidas por vezes ao vivo, mensalmente, e disponibilizamos na plataforma do YouTube. Nesses encontros, especialistas abordam temas específicos da arqueologia bíblica de modo interdisciplinar com a sua área de conhecimento, trazendo luz a descobertas e reflexões que enriquecem a compreensão dos textos bíblicos e de seu contexto histórico-cultural. Como nós dissemos, nós já tivemos um projeto Entre Contexto e agora essa é a segunda aula. Para os próximos meses, nós traremos especialistas, na verdade, em psicologia, engenharia agrônoma, engenharia civil. Então, é uma relação que a gente tem, basicamente, com a arqueologia bíblica também. As exposições, elas terão duração de 40 a 50 minutos, e hoje, especial, para darmos início ao nosso segundo programa Entre Contextos, temos a alegria de receber o nosso professor convidado. Vou ler aqui o currículo dele. Ele é doutor em teologia pela Escola Superior de Teologia de São Leopoldo, na área de teologia e história, e pesquisador da história da igreja. Possui mestrado nessa mesma instituição, graduação em história pela Fundação Universidade Regional de Blumenau e graduação em teologia pelo Seminário Adventista Latino-Americano. Docente no Centro Universitário Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho, no Seminário Latino-Americano de Teologia. O professor Darius, ele foi o meu professor e foi o meu orientador também de TCC no curso de teologia. Então, professor, seja muito bem-vindo ao canal de divulgação científica do MAB. É um prazer tê-lo conosco neste dia e aprendermos juntos sobre os fascinantes temas da história, da arqueologia e também da teologia. Seja muito bem-vindo, viu, professor? Olá, amigos. Olá, Lucas. Muito obrigado pela lembrança, né? Tem alguns anos que tivemos essas aulas, essas orientações, e é bom saber que você continua no NASP, agora no Museu de Arqueologia Bíblica, e é o host, né, desta pequena aula introdutória, o apresentador, né, aportuguesando o termo, e que venham muitas. E o curso é bom, viu? O museu é lindo, é excelente, e eu faço votos de que você, caso não conheça o museu, e se você já conhece, volte quantas vezes você quiser, viu? É sempre um prazer. O NASP aqui em Engenheiro Coelho, mas também São Paulo, Hortolândia, são campos lindíssimos, né? E você certamente vai se sentir muito bem recebido aqui. É o que eu espero, é o que eu desejo. Vamos fazer uma breve oração e a gente começa então com um tema que eu separei aqui, que me parece bem interessante, viu? Que eu separei com carinho para vocês, revisei e agora temos alguma coisa a dizer. Oremos. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Que o Senhor abençoe a cada um que aqui está assistindo esta aula. Que o Senhor toque no coração dessas pessoas. Se alguém está aqui triste, angustiado, que isso seja entregue a Ti, Senhor, e que o Senhor faça a Tua santa e misericordiosa vontade sobre cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o tema escolhido para hoje é basicamente transição da pós-modernidade para
da modernidade para a pós-modernidade, a partir da parábola do filho pródigo, como metáfora da modernidade, especificamente. Então, se você conhece o texto, e obviamente você conhece o texto do filho pródigo de Lucas 15, é um pouco sobre o que nós vamos falar. Uma interpretação moderna ou pós-moderna a partir de um texto que é atemporal. E basicamente, dentre muitos livros, eu tomei um em específico, um especial para essa aula de hoje, Clodovis Boff, o livro do sentido, a parte crítico-analítica, ou seja, volume 1 dos 2 volumes do livro do sentido. E, claro, muitos outros também, mas basicamente esse é o principal. E se você tem uma Bíblia de estudos, e caso não tenha, eu recomendo a Bíblia Andrews, você vai encontrar muitos comentários, muitos insights interessantes nessa Bíblia, e em outras do mesmo porte, do mesmo nível. Então, se você abre o texto de Lucas, logo no início da parábola do filho pródigo de Lucas 15, então você lê assim: Pai, dá-me a parte que me toca. E partiu para um país distante. Dando um contexto, eram 2 filhos, um deles pede os seus supostos haveres, a sua herança, com o pai ainda vivo, que fique muito claro isso, e ele simplesmente resolve ir embora, e como nós vamos ver no texto, gasta dissolutamente aqueles haveres, aquele dinheiro, e depois, enfim, passa por dificuldades e volta. O resumo é esse, vamos chegar lá, mas se a gente for fazer, levando em conta a bibliografia que eu já citei, e outras tantas, nós temos então a saída de casa como o afastamento de Deus. Se você levar em conta Jean-Paul Sartre, o teólogo existencialista do século XX, morto em 1980, ele escreveu: se Deus existe, o homem não é livre. O que é basicamente o contrário desde uma perspectiva cristã. Porque se você abre Êxodo 20, o preâmbulo, ou seja, a introdução dos mandamentos, o que você lê? Eu sou o teu Deus que te tirou da terra do Egito. E aí começa o primeiro mandamento: não farás outros deuses diante de mim. Se você lê sempre o preâmbulo e o mandamento, você talvez tenha uma perspectiva diferente. Eu sou o Senhor teu Deus, aquele que te tirou da terra do Egito. Lembra-te do dia de sábado. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, não furtarás. Ou seja, você era um escravo, você não tinha liberdade. E agora você é livre. É literalmente o contrário do que Jean-Paul Sartre propagou em alguns dos seus textos, enfim, com essa frase específica como, enfim, ponto fulcral aqui, como algo a ser destacado. A liberdade morre em contato com o absoluto. É algo muito parecido com o que disse Jean-Paul Sartre, só que dessa vez Maurice Merleau-Ponty. É justamente o contrário. Desde uma perspectiva cristã, volto a dizer. Ou seja, você tem liberdade ao perceber quem você é a partir de uma nova perspectiva. Ou seja, uma perspectiva transcendente, que é muito mais profunda, que é muito mais intensa, que é muito mais vibrante, muito mais pujante do que aquelas que esse mundo supostamente pode nos proporcionar. Enfim, continuando, o que seria a modernidade? O que seria a saída do ser humano
da menoridade. Tem um texto, basicamente, do século XVIII, do contexto da Revolução Francesa, que diz o seguinte: esclarecimento, ou seja, Aufklärung, é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é o culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem direção de outrem. Sapere aude. Esse sapere aude é um termo latino de Horácio, não aquele da Turma da Mônica, mas do escritor, né, latino, do pensador latino. Tem coragem de fazer uso de teu próprio entendimento. Tal é o lema do esclarecimento. Então, esse texto é literalmente um texto resposta à pergunta: o que é esclarecimento? Ok? A pergunta, se você digitar, você vai encontrar o texto completo em PDF, o que eu estou fazendo agora, livre, tá? No Google, isso é um texto de Kant, inclusive. Então, basicamente, o conceito, são 9 páginas apenas, publicou no século XVIII, em jornais, aos pouquinhos, em algumas semanas, e apesar de ser de Kant, é um texto que dá para entender. Talvez um dos únicos que não é tão complexo, embora dê muito o que dizer. Enfim, sobre a pequenez do homem divino, de novo, Jean-Paul Sartre. Deus não existe. Não existe. Alegra-te, chora de alegria. Aleluia. Não tem mais céu, não tem mais inferno. Só a terra. Isso é basicamente o existencialismo sartriano, onde basicamente ele esquece qualquer coisa que não seja o imanente, ou seja, esse mundo, e vive a partir desta perspectiva. Não tem mais nada além deste mundo, propagava Jean-Paul Sartre. Ou seja, viva sabendo que quando você morrer não há mais nada. Algo absolutamente antibíblico, para dizer o mínimo. E aí gastou tudo, vivendo dissolutamente. A gente continua lendo o texto. Liberto da obediência ao Pai, isso aqui é Clodovis Boff, o homem agora se crê senhor de si. Assim também para o chamado homem moderno, o abandono do Deus vivo não deixou, para começar, um senso de vazio, pois no altar do velho Deus agora foi colocado o homem e seu poder. O eu será o novo Deus. Em português é possível esse jogo de palavras e o eu fica bem no meio, né? É o antropocentrismo e seu mundo será seu reino, o secularismo. Então o que é o secularismo? É o reino do ser humano sem nenhuma relação com o reino de Deus, porque para eles isso não existe. Então o secularismo, o mundo que não tem essa perspectiva. Claro, há outras perspectivas a partir desse termo em outras, com outras definições, né? Secularismo ou semelhantes, ou que tem a mesma raiz, secularização, secular, etc. Depende do contexto, você pode utilizar este ou aquele termo, mas tem que usar o termo certo, né? Porque alguns confundem uma coisa com outra, enfim, não fica tão legal. A modernidade desfraudou como o anjo rebelde a bandeira do non serviam. Quebraste o jugo, rompeste os laços e disseste, não servirei. O homem é o Deus do homem, com letra maiúscula ou D. Veja que coisa estranha. Ludwig Feuerbach, um filósofo do século XIX, que escreveu tal frase, tal expressão. Então, a modernidade radical fez surgir uma nova trindade. Note onde vai. O eu, em lugar do onipotente, do Deus
o Pai, né? A razão em lugar do Verbo, o Deus o Filho, e o poder em lugar do Espírito Santo. Ora, da razão Verbo vieram a ciência e a tecnologia, e do poder Espírito surgiram a democracia liberal, como diria Clodovis Boff. Então, o homem moderno se sentiu finalmente desalienado, pois parecia-lhe ter recuperado os valores que projetara fora no mundo da ilusão. Nesse sentido, a teologia virou antropologia, a transcendência, imanência, e a escatologia, história. Ou seja, isso é o mundo secularizado. Então, é antropologia, é imanência, é história. Nada transcendente, nada que seja transcendente, portanto, a perspectiva de um mundo que vive e morre nele mesmo, sem nenhuma conexão com qualquer outra coisa que ultrapasse disso, né? Pois bem, depois de ter gastado tudo, uma grande fome sobreveio na região e ele começou a passar necessidade. Note, é o texto bíblico ainda, a continuidade da história. O rapaz perde os haveres, ele vai embora, como a gente percebeu nos slides anteriores, gastou tudo absolutamente, e sabe-se lá como o jovem gastou o seu dinheiro com prazeres que o mundo oferece, aqueles que têm condições de pagar, enfim. E o fato é que agora, sem dinheiro e sem amigos que o dinheiro compra, ele então começou a passar necessidade. O jovem que queria ser independente sente agora medo de si próprio. Ele tem que arcar com o fardo do viver, fazer seu próprio caminho, escolher seu destino, encontrar o sentido de sua vida. Dá-se então conta de que a liberdade é comida para estômagos fortes. O que parecia libertação tornou-se pesadelo. Para um cristão que, com seus altos e baixos, porque o ser humano é assim mesmo, mas que confia em Deus, que vive de acordo com a sua fé, que lê a Bíblia, que ora, que busca em Deus conforto, que busca no Altíssimo a resolução dos seus problemas, ele encontra aí, ou seja, nesse contato, o verdadeiro sentido da vida. Ele não precisa buscar esse sentido fora, embora no mundo. Ele busca fora, porém, no transcendente, no Deus que é temporal, no Deus que vive conosco, no Deus que coleta nossas lágrimas quando essa é a nossa oração, no Deus que conhece nossas necessidades. É basicamente isso. Agora, se você precisa dar vazão e sentido à sua própria vida por você mesmo, isso é um grande e pesado desafio. Então, o que parecia libertação tornou-se pesadelo. Que representam para o homem massa de hoje os porcos e as bolotas, senão a cornucópia hedonista. Sabe cornucópia? Se você já tomou um corneto, é aquela casquinha, né? A cornucópia hedonista, transbordando de drogas, sexo, celulares, internet e todas as ofertas da indústria do entretenimento que reduzem o sentido da vida à vida dos sentidos. E agora a pergunta que eu faço para você é muito simples, a partir da literatura que estou abordando aqui, né? A sua vida tem sentido de fato e pleno? Ou você supostamente acha que encontra algum sentido quando encontra algum prazer nas coisas que o dinheiro compra ou das coisas que são feitas em máquinas, em fábricas, enfim, celulares, internet, ou prazeres, né? Como, por exemplo,
a glutonaria, a sexualidade não santificada. É disso que estamos falando aqui, nesse contexto secularizado. Pois bem, um pouco mais para frente, então caiu em si e refletiu. Lucas 15, 17. O rapaz, o menino, entre os porcos, comendo a bolota que os porcos comem, triste, acabrunhado, chateado, com fome, com frio, com sede. Talvez escreveu ali uma carta, um pedido de desculpas para o pai, ou quem sabe escrever algo para decorar. Estou aqui inventando algo que talvez aconteceu de uma forma ou de outra, mas nesse contexto, né? Imagine para um judeu, junto dos porcos e com as bolotas dos porcos, o homem contemporâneo volta a se abrir ao transcendente, a Deus, que é onde se encontra, de fato, o sentido. Contudo, como se dá essa volta? Será que a religiosidade contemporânea tem ainda os mesmos toques e as mesmas premissas e as mesmas vertentes da religiosidade clássica? O século XXI está aí e é religioso. Mas como se busca a Deus hoje? Enfim, é uma questão que abre outras questões, né? Enfim, aquele jovem volta para casa. E quando ele volta para casa, ainda, eu imagino o pai esperando o garoto voltar. Em orações, em súplicas. E ele então vê o garoto, imaginando que é um garoto, lá longe, e reconhece a silhueta dele. E aquele senhor, então, ao contrário do que os judeus distintos faziam, saiu correndo e se jogou aos braços, ao pescoço daquele garoto, né, nos braços, né, e cobriu-o de beijos, que é justamente o que o texto de Lucas 15 fala. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, lançou-se-lhe ao pescoço e cobriu-o de beijos. E aí, Agostinho, no livro Confissões, escreve assim, sobre este texto: por mais que os pecadores inquietos se afastem e fujam de ti, tu os vês e distingues na sombra. Voltem, pois, e te busquem. Eles abandonaram seu Criador, mas tu não abandonaste a tua criatura. Voltem, portanto, e eis que estás no seu coração, no coração dos que te confessam, e se lançam em ti, chorando no teu regaço, depois de seus penosos caminhos. E tu prontamente enxugarás suas lágrimas, e chorarão ainda mais, e se alegrarão em seu pranto, porque tu, Senhor, e não algum homem de carne e sangue, mas tu mesmo, Senhor, que os fizeste, os refazes e os consolas. Ou seja, é bonito isso, nós fomos feitos por Deus, a imagem e semelhança dele, e quando caímos, somos refeitos por Deus, ou seja, buscando o perdão, buscando o reencontro, Deus nos perdoa e nos faz novos de novo. Ou seja, há solução a todo aquele que é pecador. Mesmo aquele que acha que foi longe demais e que não tem solução, né? Então, foi justamente por ter se fechado a transcendência, ou seja, vivendo no mundo secular, sem nenhuma relação com o outro, com o transcendente, ou com o totalmente outro, usando a expressão de um teólogo luterano, que o moderno, ou que o homem moderno aportou na crise de sentido. Esta, porém, é uma crise salutar, desde que isso abra a mente e o coração daquela pessoa à redescoberta da transcendência, ou seja, de Deus, abrindo assim uma nova perspectiva na vida daquele homem, daquela mulher. Assim se dá, ou assim se deveria dar o verdadeiro pós-moderno. Se o homem moderno era o homem e sua razão,
o pós-moderno é o homem e o seu desejo. Contudo, é um homem sem qualidades. Nas novelas e filmes pós-modernos, o que predomina é a figura do anti-herói, do estranho ou mesmo do patológico. Isso sem Deus, obviamente, né? E, finalmente, terminando, para que você reflita, muitas pessoas talvez precisem dessa reflexão. O capitalismo é uma religião, e é a mais feroz, implacável e irracional religião que jamais existiu, porque não conhece nem redenção nem trégua. Ela celebra um culto ininterrupto, cuja liturgia é o trabalho e cujo objeto é o dinheiro. Se você passa o dia inteiro, 12, 14 horas, trabalhando, não simplesmente para subsistência, porque muita gente tem que trabalhar assim, além das forças, para dar subsistência. E uma vida mais do que subsistencial, mas minimamente digna aos seus. Mas quando a pessoa simplesmente quer, porque quer, sem limites para o consumo, nesse sentido, o capitalismo torna-se uma religião e a mais feroz que já existiu, porque, de novo, não reconhece trégua, não entende o que é redenção e o culto é 24 horas, tempo é dinheiro. A liturgia é o trabalho e o objeto é o dinheiro. Então veja, qual que é a relação entre isso e a história do garoto? Ele queria as coisas para o prazer. Ele não pensou no futuro. E quando eu digo futuro, não é necessariamente o futuro neste mundo, embora também seja muito importante, obviamente isso, mas na eternidade. Então, reflitamos um pouco sobre isso e eu termino essa explanação por aqui. Acho que se eu clicar aqui eu fecho, né? Remover do palco, né? Muito bem. E agora eu entrego para o nosso apresentador, para o Lucas. Deu certinho aí, meu amigo? Nenhuma interrupção na conexão? Acho que não, né? Isso, professor, certinho, viu? A gente uns 30 minutos. Muito obrigado pela palestra, professor. Esse diálogo entre a parábola e a modernidade. Uma pergunta, eu sei que aqui pelo menos a gente não abriu para pergunta para todo mundo, mas pelo menos uma pergunta que me veio à mente. O senhor, na perspectiva do senhor, nessa pós-modernidade que a gente pode viver hoje em dia, o homem está mais inclinado no papel religioso ou ele está inclinado ao religioso ou ao hedonista, aos seus prazeres? O senhor enxerga hoje? Tudo é religião, né? É nesse contexto. Mas nem sempre a verdadeira religião é o verdadeiro Deus. Às vezes, como o próprio a própria fala que eu tive até ainda há pouco, né? Às vezes você adora a você mesmo. Entende? O Deus, o eu no meio, né? Você é a própria divindade. Ou seja, tudo o que você coloca à frente e acima de Deus torna-se o próprio Deus. E quando você se coloca acima e à frente do próprio Deus, portanto você é, entre aspas, às avessas, esse Deus. Ou seja, é uma religião. Agora, tentando responder objetivamente a sua pergunta, eu tenho a impressão que sim. Tem um livro chamado O Deus Escondido da Pós-Modernidade, Carlos Mendonça Álvares, onde ele escreve justamente sobre isso. Ele cita, inclusive, um sociólogo francês, André Malraux, e ele fala um pouco sobre isso. O século XXI está aí e é religioso. As pessoas estão procurando alguma coisa que transcenda, que explique. Porque, veja, nos países mais desenvolvidos, onde as pessoas, claro, tem pobreza também em muitos desses locais. Estados Unidos tem não sei quantos milhões, parece que 40 milhões de miseráveis, né? E é um dos países que mais produz coisas boas e ruins no mundo, né? E as pessoas estão procurando algo além daquilo que o vil metal pode comprar.
Porque, afinal de contas, o que é isso? Até onde vai isso? Até onde vai os desejos humanos não santificados? Tem gente percebendo isso. Sempre se percebeu, mas parece que no século XXI, com o excesso do capitalismo, com o excesso do consumismo, isso tem se tornado mais latente, inclusive nas gerações mais jovens. Só que nem sempre busca-se uma forma tradicional de religião, ou seja, o cristianismo clássico. As pessoas estão dando jeito, estão tentando buscar um caminho, né? E eu não vou fazer uma crítica em relação a isso. Numa época eu fazia uma crítica, hoje não mais, porque eu entendo uma coisa que eu percebi, que se a pessoa está de fato procurando em espírito e em verdade as respostas que ela mesma não encontra, que a inteligência artificial inclusive não proporciona a ela, se ela quer encontrar um local onde de fato se sinta em casa, verdadeiramente em casa, no sentido mais amplo, Deus vai mostrar esse local. O Senhor colocou a eternidade no coração do homem. Eclesiastes 3, verso 10 e 11, alguma coisa assim. De fato é isso, né? Leia o contexto que você vai encontrar essa frase lá, Eclesiastes 3, e o fato é que Deus colocou a eternidade, ou seja, Ele mesmo no coração do homem, do ser humano. E eu pergunto, o que você pode comprar para preencher a eternidade? Quantos helicópteros, quantas fazendas, se você tivesse todo o dinheiro do mundo? Os castelos, os aviões, os palácios, se você pudesse comprar países inteiros, se você fosse trilionário em dólar, ainda assim haveria um espaço que não pode ser preenchido pelas coisas que você tem, pelas coisas que você quer comprar. Enfim, não é com dinheiro, não é com posse que isso se resolve. Então, nesse sentido, as pessoas têm buscado a religião. Né? E nós sabemos, biblicamente, o que Deus quer, como se dá a salvação, o que é o amor, como se alcança Deus. E basta que as pessoas se abram a essa verdade e mais dia menos dia eles terão um encontro com a verdade com V maiúscula, não a verdade filosófica, a verdade mutável, que de uma geração para outra o conceito se altera, mas a verdade que é uma pessoa. Ou seja, eu sou o caminho, a verdade e a vida, diria Jesus no livro de João, capítulo 14. O que significa isso? Você caminha com a verdade caminha com você. Você abraça a verdade. Você sente o palpitar do coração da verdade. E a verdade afaga os seus cabelos e enxuga as suas lágrimas, porque é uma pessoa. Então, é nesse sentido que nós estamos falando e é nesse sentido que se dá a verdadeira descoberta do transcendente e uma mudança de vida, quando se descobre a verdade, que transcende a filosofia deste mundo, que transcende conceitos teóricos, mas que muda os corações, que transforma a vida. É disso que estamos falando aqui, e o texto que nós utilizamos, junto com alguns autores que escolhi, dialoga um pouco nesse sentido, só que às avessas, né? Existencialistas, ateus, etc., mas que apresentam um contraste muito interessante, assim eu entendo, entre o que eles pensaram, e estão todos mortos, aqueles citados textualmente, né? E o que é a verdade bíblica, aquela que é eterna. Então acho que, pelo menos um pouquinho, talvez tenha respondido a sua pergunta.
Claro, professor. Muito obrigado pela resposta. Eu acho que foi um tema muito bem trabalhado e para os nossos amigos que vão nos assistindo em algum momento. Professor, muito obrigado pelo diálogo entre a filosofia e também a Bíblia. Antes da gente encerrar, o senhor poderia fazer uma oração para a gente? Com certeza. Oremos. Muito obrigado, Senhor, por esses momentos. Muito obrigado porque o Senhor esteve conosco e está conosco porque nunca nos abandona. Obrigado porque o Senhor coleta nossas lágrimas. Obrigado porque nós podemos encontrá-lo e o Senhor nos permite tal encontro. Seja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Lucas, obrigado por essa oportunidade. Me diga, onde é que você, para o pessoal que está assistindo, ou que vai assistir, onde é que você está aí? Boa. Professor, agora eu estou aqui no laboratório, essa salinha aqui atrás. Eu estou vendo pessoas com luvas aí. Isso. O que está acontecendo aí? Conta pra gente. Eles mexem nos artefatos. Então essa aqui é a nossa museóloga, a Dri. Dá um tchauzinho, Dri. Ô, Dri, o que você está mexendo aí, Dri? Mostra tudo. Estou devolvendo alguns artefatos para a reserva técnica. Uhum. E o que você tem na mão aí, se você puder falar, ou é segredo? Aqui nós temos algumas estatuetas tirititas. Uhum. Sim. Isso não foi combinado, viu? Isso é ao vivo, acontecendo agora, né? Obrigado por isso, Adri. Olha que bacana. São algumas estatuetas que elas estavam passando por um processamento aqui no laboratório e estão sendo devolvidas para a nossa reserva técnica. Excelente. Muito obrigado. Então, quem quiser, talvez não essa que está na reserva, mas quem quiser ver peças como essa, é só chegar no museu, né? Pode vir visitar o MAB às quartas, quintas e sextas-feiras ou aos domingos, das 9 da manhã às 11 ou a partir das 14 horas até às 17 horas, e será um prazer recebê-los aqui. Perfeito, obrigado pelo convite. Obrigado, Adri. Obrigado, Lucas. Deus abençoe vocês. Tudo de bom. Tchau. Obrigado. Tchau, gente. Até mais. Valeu.